Olá, alunos! Boa noite, prazer recebê-los no encontro simples mediado da disciplina Contabilidade Geral. Para quem não me conhece, sou o professor Davi Marques, estarei ao longo da disciplina auxiliando na jornada do conhecimento. É um prazer recebê-los e recebê-las. Por algum motivo, a minha webcam não está conectando, porém nós vamos seguir sem qualquer tipo de dificuldade. Em nome da Faculdade Unilei, é um prazer tê-los nesse momento tão importante, onde, de fato, estamos gerando uma interação entre professor e aluno, entre os alunos, de fato, ensino oferecido pela Faculdade Unileia é um ensino humanizado. Por que eu digo isso? Cada vez mais o avanço da inteligência artificial, ChatGPT, entre outras ferramentas, tem robotizado algo que é tão bom, que é o estudo, o saber, a pesquisa. Eu sempre recomendo que o aluno EAD ele não fique preso a tais ferramentas. Busque sempre conhecimento dentro de uma biblioteca, seja ela física ou virtual, mediante leituras de bons materiais didáticos, bons periódicos, bons artigos, exatamente para fortalecer o conhecimento. Não seja aquele aluno preocupado com nota, abre já o circuito, por exemplo, inicial, sem ler o material previamente, sai respondendo, e às vezes copia e cola a questão em algum site de busca. Não, não faça isso. Não perca a oportunidade de avançar no conhecimento, e a nossa disciplina é tão boa, nos dá aí o acesso a diversos saberes, a diversas informações. Eu costumo sempre iniciar o encontro síncrono mediado projetando aí o cronograma da disciplina, porque após o encerramento das atividades, não adianta você entrar em contato com o professor pedindo para ele reabrir a atividade, pedindo para dilatar o prazo ou modificar o cronograma inicial. Não, o professor ele não tem essa autonomia pedagógica para alterar o cronograma. Obviamente que imprevistos ocorrem tanto para o professor, assim como também para o aluno. Por isso é fundamental você estar de posse das datas e ver o limite que você tem. Qual é o limite? Até que data eu posso postar as minhas atividades? Obviamente, um aluno preparado, que joga de acordo com a regra da faculdade, ele jamais deixará para a última oportunidade do dia. Não, ele vai ter um ritmo de estudo evolutivo, exatamente para ajudá-lo no avanço do conhecimento. A minha proposição para hoje, já fiz a minha apresentação, se você quiser saber mais detalhes da formação acadêmica do professor, já tem lá uma mensagem no fórum de apresentações, onde você tem lá um espelho no meu currículo, tanto acadêmico, como também empreendedor, porque eu trabalho como auditor externo, no escritório onde eu carrego o meu sobrenome. Porém, eu queria já deixar a nossa agenda, apresentação inicial do professor, a apresentação do cronograma, abordaremos alguns tópicos que eu acho interessantes para falarmos hoje, e ao final teremos um momento de interação, onde você pode tirar algumas dúvidas com o professor de forma direta para lhe ajudar exatamente no estudo dentro da nossa disciplina Contabilidade Geral. Nosso objetivo, então, da disciplina é oferecer um aprofundamento acadêmico nas questões específicas e técnicas de contabilidade. Raciocínio que deverá ser utilizado para realizar os lançamentos contábeis de forma correta para levar a informações às demonstrações financeiras. No estudo da nossa disciplina, nós vamos trabalhar o conceito de regime de competência, que veremos hoje, é o tópico do nosso encontro síncrono mediado, que deverá ser respeitado para realizarmos os lançamentos contábeis de acordo com a norma contábil, e que é fato gerador, despesas incorridas e receitas realizadas. Depois nós teremos também a questão do controle de estoque de mercadorias pelo método periódico, como realizar o cálculo para apurar o custo das mercadorias vendidas, como também o resultado com
mercadorias e seus respectivos lançamentos contábeis. Pensando ainda na apresentação, ao longo do estudo, você entenderá o impacto dos impostos e contribuições sobre as operações de compras e vendas, como também fatores que modificam o registro das operações com mercadorias. Por fim, abordaremos no material as operações financeiras, cálculos, lançamentos contábeis, respeitando o regime de competência, ou seja, respeitando a ocorrência do fato gerador. Por fim, veremos também questões relacionadas à folha de pagamentos e seus principais eventos, cálculos e registros contábeis. Então, vocês veem que a disciplina é uma disciplina muito ampla, abordando diversos saberes, diversos conhecimentos, exatamente para aprofundar todo esse conhecimento. Eu digo que o estudo da contabilidade hoje, ele é algo cíclico e evolutivo, porque ele traz um viés analítico muito grande. Se compararmos com os contadores de antigamente, onde se preocupavam meramente no débito e no crédito, hoje não, a contabilidade ela é uma ferramenta do processo decisório para ajudar, de fato, dentro de toda a informação, criar metas e objetivos realistas de acordo com o modelo de negócio, criar parâmetros analíticos e, assim, poder identificar avanços, estagnações, retrocessos, a fim de mapear possíveis gargalos, possíveis melhorias, possíveis déficits. Porque a contabilidade hoje é uma ferramenta estratégica. Você conversa hoje com um contador, ele é um contador totalmente antenado à adaptação de normas internacionais ao padrão brasileiro, extremamente amarrado com as mudanças tributárias. Poderemos aqui elencar diversas situações que fazem com que o contador torne-se, então, uma pessoa importantíssima para a gestão. Dentro do conceito que vocês verão ao longo do estudo da contabilidade geral, temos aí a contabilidade no sentido do patrimônio. O objeto da contabilidade é um conjunto de bens, direitos e obrigações, avaliados em moeda corrente e vinculada a uma pessoa física ou jurídica. Então, ao longo do estudo da contabilidade, você tem bens, direitos e obrigações. Então, o que são os bens? É muito fácil nós entendermos o que são os bens intuitivamente. Pensa, quando você fala assim, bens, então são essa questão de bens. Reflita aí, 30 segundinhos. O que vem à mente de vocês? Para que vocês possam entender como a contabilidade ela faz parte da nossa realidade e é extremamente intuitiva. Isso é importante, vocês entenderem que não tem dificuldade. Então, bens é tudo aquilo que seja capaz, por si só, de satisfazer necessidades humanas e que sejam suscetíveis de serem avaliadas economicamente. Aí você vai definir, entendi. Então você tem aquilo que pode ser material e aquilo também que pode ser o quê? Imaterial. Que interessante, né? Então, de um lado você tem bens materiais, de outro lado você também tem os bens imateriais. São, então, objetos que a empresa tem para uso, por exemplo, armários, prateleiras, computadores, para consumo, embalagens em geral, troca, mercadorias em dinheiro. Então, características: tem existência física, existem como coisa ou objeto. Então, os bens materiais podem ser divididos em 3 grupos. Olha aí, quem sabe, uma questão: bens móveis, bens imóveis, bens numerários. Bens móveis são aqueles que podem ser removidos do seu lugar, mobiliário, mercadorias, veículos. Bens imóveis são aqueles que não podem ser deslocados ou removidos do seu lugar de origem.
Exemplo, casas, terrenos, edifícios, bens numerários. São bens que já estão convertidos em espécie, como caixa, banco, aplicações financeiras, direitos. Pensa no que seria, o que são os direitos. Aprendemos, então, bens. Agora vamos aprender direitos. São os valores a serem recebidos de terceiros, por vendas a prazo ou valores de nossa propriedade, que se encontram em posse de terceiros. Duplicatas a receber, clientes, contas a pagar, são exemplos. E as obrigações? O que vocês entendem por obrigações? Reflita rapidamente. Obrigações são dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza assumidos perante terceiros ou bens de terceiros que passou um pouquinho ou bens de terceiros e se encontram em nossa posse ou uso. William, levantou a mão? Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem? Só uma dúvida. Por exemplo, o nome da empresa, ou seja, ele pode ser considerado um bem material? A Ah, marca? excelente pergunta. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa como a Coca-Cola. A marca dela pode ser, sim, um bem intangível, imaterial. O famoso grupo marcas e patentes, dentro do ativo intangível. Excelente pergunta. Te respondi, William. Perfeito, perfeito. Respondeu isso aí. Mas excelente pergunta. Está dentro lá do ativo não circulante, o grupo intangível, marcas e patentes. Excelente. Seguindo, você então, de forma resumida, aprendeu que bens é o ativo constituído de bens e direitos. As obrigações são os passivos e o patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. A partir de agora, a partir desse momento, eu estou projetando mais um slide e vocês jamais, em hipótese alguma, passe o tempo que passar, jamais esquecerão a equação fundamental da contabilidade. Com a equação fundamental da contabilidade, você resolve qualquer questão de registro, de classificação de informações. Porque se o ativo for diferente do passivo mais o patrimônio líquido, o seu balanço está errado. Logo, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Atente, pessoal, para a primeira fórmula. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Muita atenção quando o professor diz assim, hein? Opa! Olha aí, hein? Uma dica de ouro. Existem possibilidades de surgirem questões onde se o aluno não souber ou não lembrar que o ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, ele chega a um resultado diferente do gabarito oficial. Patrimônio líquido, então, pode ser o ativo menos o passivo, e o passivo pode ser ativo menos patrimônio líquido. Gravaram, pessoal? Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. As duas são desdobramentos que você pode exatamente realizar de acordo com as informações apresentadas. Fechamos a parte patrimonial, que é ativo, passivo e patrimônio líquido. Existe agora a parte de demonstração do resultado do exercício, que é a DRE. As variações do patrimônio líquido, quando as receitas suplantam os custos e as despesas incorridas no período, teremos um resultado positivo, chamado de lucro, ou superávit, e, consequentemente, aumenta o patrimônio da empresa. Logo, se os custos e as despesas incorridas
forem maiores que as receitas, nós obteremos o resultado do período negativo, que se chama de prejuízo ou déficit, ocasionando uma diminuição do patrimônio líquido da empresa. Para isso, precisamos fazer a apuração do resultado dentro do período contábil da empresa, que é um intervalo regular, um espaço de tempo, que sejam demonstradas, através de relatórios contábeis, a situação patrimonial, econômica e financeira da empresa. É o que é chamado, então, de exercício social. Alguns exemplos de receita. Então, receita é considerada realizada no momento da ocorrência do fato gerador. O fato gerador da receita ocorre geralmente no momento em que bens ou serviços são fornecidos aos clientes. Aí você tem receita de venda de mercadorias, receita de venda de produtos acabados, receita de comissões, receita de prestação de serviços, entre outras. O resultado, então, o custo é o gasto relacionado ao bem ou serviço. Aí eu faço uma pausa. Não confundir custo com despesa. A partir desse momento, vocês não mais confundirão. O que é o custo? É aquilo que é consumido ao longo do processo produtivo. Lembrou processo produtivo, lembrou custo. Lembrou desembolso para aumentar a receita, despesa. Fácil, né, pessoal? Temos aí, já caminhando para o momento de interação, o regime de competência. É importante que vocês entendam o regime de competência. O regime de competência, o chamado período de competência, os fatos contábeis são contabilizados na data em que ocorrem, sem estarem atrelados ao recebimento ou ao pagamento. Isso é importante. Então, o que é chamado de fato gerador? É o fato pelo qual ocorreu ou o pagamento ou o recebimento. Se você realizar uma venda, como recebimento a parte à vista ou a parte a prazo, o registro da receita deverá ser feito imediatamente, independentemente, então, do valor a receber. É importante, pessoal, que vocês entendam o regime de competência, ok? O que vai importar é o fato gerador. Então, o regime de competência é um método contábil que registra tanto despesas como receitas no momento que o fato gerador ocorre, independentemente, pessoal, de ter pago ou de ter recebido. Fórum temático, pessoal, já abriu. Vamos fazer uma atividade avaliativa até 10 pontos. Facinho a proposta, levando em consideração os conceitos envolvidos no artigo proposto e no caderno de estudos. Comente sobre as vantagens e os desafios encontrados pelas empresas na elaboração de seus inventários físicos de estoques. Fácil, pessoal. Bem tranquilo, hein? Quais são? Comente as vantagens e os desafios. Estoque mais íntegro, próximo à realidade, valores corretos. Quais desafios? Conciliar o físico com o contábil e sistêmico. Manter, por exemplo, inventários cíclicos, dentre outras pormenores que poderiam ser apresentados. Dúvidas, pessoal? Coloque-me, então, agora à disposição. Coloque-me, então, ir à disposição dos demais para o momento de interação, para refletirmos acerca da nossa disciplina Contabilidade Geral. Bem tranquila a disciplina, né? Então, uma atividade avaliativa, até 10 pontos. Sim, Ana Paula, abre o microfone. Não, sim, essa parte de identificar, né, tudo bem, mas o negócio é fazer os razonetes, né? Porque que às vezes dá para dar uma enrolada, assim, dá para confundir um pouco, né? Excelente ponderação. Ana Paula, é só você lembrar que cada débito tem o seu respectivo crédito. Se uma conta você debitou, a outra você precisa acreditar a sua contrapartida. Aí o razonete flui.
Porque se você só tiver uma parte, ou de um lado do débito ou do lado do crédito, não fecha a informação. Aí, se você fizer essa dinâmica, cada débito sendo o seu crédito respectivo, método das partidas dobradas, consegue avançar. Eu sugiro que vocês leiam o material e refaçam os exemplos lá, refaçam até aprender. Dúvidas, pessoal, podem acessar o professor, que prontamente O senhor vai nós passar iremos. hoje algum exemplo? Não, você quer algum exemplo de razonete? Ah, eu queria. Eu coloco no fórum de dúvidas lá. Escreve para mim no fórum de dúvidas que eu coloco para você. Uhum. Só Tá colocar lá, bom. deixa formalizado. Eu busco Uhum. alguns exercícios comentados. Ah, então tá bom, tá ótimo. Bom? Obrigado, pessoal. Assim que acabar o nosso encontro síncrono mediado, já vou lançar a participação extra de vocês. Vamos em frente, sucesso e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau, boa noite, professor. Tchau, boa noite, professor.